O que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é o fechar-se à graça de Deus. É não querer saber da sua vontade. É fechar-se à verdade. Jesus está diante dos mestres da lei e os mestres da lei eles sabem da origem dos milagres de Jesus. Sabem que a origem é divina, mas preferem atribuir a Satanás. Mesmo sabendo do poderio de Jesus, mesmo sabendo da sua divindade, porque Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus não somente curou alguém, mas ele ressuscitou alguém, ou seja, estava morto, voltou a viver. Ele não somente fez com que as pessoas voltassem a viver porque estavam no pecado, mas também porque estavam na morte, como no caso de Lázaro. E os mestres da lei não quiseram saber disso. Fecharam-se à verdade, optaram conscientemente pela mentira. E já queriam fazer bagunça, dizendo que aquele poder de Jesus não vinha de Deus, mas de Beelzebul. E aí tem a parábola que Jesus vai dizer que Satanás, o reino que se divide se torna fraco, e Satanás não vai se dividir, porque é próprio do mal se unir para destruir o bem, né? É próprio do mal se unir para destruir o bem. Então, eles querem atrapalhar os mestres da lei, querem fazer a cabeça das pessoas que estão ali para não acreditar em Jesus, mesmo sabendo. Então, esse é um pecado contra o Espírito Santo. Mas veja uma coisa, o Catecismo da Igreja, no número 1864, trata sobre este pecado. A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. É um pecado eterno. Mas continua, a misericórdia de Deus não tem limites. Porém, quem se recusa deliberadamente a acolher a misericórdia de Deus pelo arrependimento, rejeita o perdão de seus pecados e a salvação oferecida pelo Espírito Santo. Pecar contra o Espírito Santo é saber da verdade e não querer saber da verdade. Você já tem consciência da verdade, mas rejeita. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, se passamos a vida toda assim, rejeitando a graça de Deus, não querendo saber da ação salvífica de Deus, sabendo dela, mas sem querer saber, ou seja, sem querer para a sua própria vida, qual fim nós teremos? Porque a misericórdia de Deus não tem limites. Mas nós colocamos limites à misericórdia de Deus, ou seja, não deixamos que a misericórdia transforme a nossa vida. Que adianta Deus querer perdoar e você não querer saber do seu perdão durante toda a sua vida? No final de tudo, terá um pecado contra o Espírito Santo, porque fechou-se sempre a sua graça. O outro tema do Evangelho é sobre os parentes de Jesus, porque os parentes de Jesus, a mãe de Jesus aparecem ali, e a multidão está grande, e mandam avisar que eles estão ali. E Jesus vai dizer que seus irmãos, sua mãe, seus parentes são aqueles que fazem a sua vontade. Estaria aqui Jesus rejeitando a sua mãe? Não, jamais não está rejeitando a sua mãe. Quem melhor fez a vontade de Deus? Quem melhor do que Maria? Depois de Jesus, quem melhor? Ninguém. Ninguém. Então, esse trecho aqui, ele significa que Jesus está para além dos laços de sangue. Todos podemos ser irmãos. Todos podemos ser irmãos de Jesus, desde que façamos a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai é não fechar-se a sua graça. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não nos fechemos à graça de Deus. Porque o Senhor veio nos salvar, veio nos dar o céu. Então desejamos ardentemente esta herança bendita,
o céu, a vida eterna. Deus nos abençoe. Amém.